Nessa aula, vamos entender como fazer a verificação dos nossos campos com o objetivo de confirmar se todos estão preenchidos e também mostrar o ícone corretamente, dependendo da situação do preenchimento. E antes de fazer qualquer coisa, nós iremos apagar esse endereço para ficar mais fácil de visualizar, tá? O primeiro passo que iremos fazer é definir quais são os ícones que queremos mostrar. Então agora você pode estar pensando, Rafael, isso é fácil. Colocaremos só dois ícones, que é o verde de aprovado e o vermelho de reprovado. E olha só, é quase isso que faremos, mas iremos precisar colocar entre aspas três ícones. Eu coloquei esse entre aspas, pois esse último ícone será a opção sem ícone na célula. Iremos utilizar ele quando não tivermos nenhuma linha de dado preenchida. Vamos entender agora o passo a passo como iremos criar essa confirmação do preenchimento. Primeiramente, vamos entender as três condições existentes. A primeira é a mais simples, que será mostrada caso todos esses campos aqui estejam preenchidos. Quando isso acontecer, será colocado um ícone verde aqui de sucesso. A segunda condição é quando um ou mais de algum desses campos não estejam preenchidos, como é o caso de agora. Só temos um campo preenchido e logo 4 não preenchidos. Então, nesse caso, vai mostrar um ícone vermelho dizendo que o cadastro ainda não foi realizado com sucesso. E o último, por questão de organização, só aparecerá quando nenhum campo estiver com dado. Por exemplo, essa linha 7. Nessa linha 7, iria ficar dessa forma, sem ícone. E faremos isso para organizar melhor nossa planilha. Então vamos entender na prática como isso vai funcionar. Primeiramente, temos que entender que para colocar os ícones, como está no projeto final, dessa forma, quando está preenchido, nós colocamos esse ícone. Quando estiver só um campo preenchido, nós teremos esse ícone. E quando não tiver nenhum dado preenchido, nós teremos esse ícone. Iremos utilizar da função se para fazer isso, para retornar três valores distintos dependendo das situações. E para cada valor desse, iremos fazer uma formatação condicional para associar o valor ao ícone. Então, para começar, vamos fazer o seguinte. Caso todos estejam vazios, vamos colocar igual a zero. Lembre disso, tá? Mas agora vamos analisar. Se tiver pelo menos um campo vazio, colocaremos o valor de -1. E para finalizar, caso o cadastro seja realizado corretamente, retornaremos 1. Então, todos vazios, 0. Se tiver um ou mais campos vazios, -1. E caso o cadastro realizado corretamente, 1. Aí você pode me perguntar, calma, Rafael. Aí em cima temos três condições. E normalmente utilizamos a função se com somente duas condições. Então, como será que faremos isso? Olha só, iremos utilizar uma função se dentro de outra para conseguir fazer essa análise de três condições. Mas recentemente, na versão de 2019 do Excel, foi disponibilizada a função 6. Então, para te ensinar e mostrar na prática, nós vamos fazer das duas formas, utilizando uma função se dentro da outra e também a função 6. Primeiramente, vamos iniciar com o conjunto de funções se. Então, a primeira condição que iremos analisar será se todas as células estão vazias. E você tem alguma ideia de como faremos isso? Bom, eu vou te dar uma dica. Nós já estudamos e aprendemos essa função. Olha só o que iremos utilizar. Como estamos trabalhando com um teste lógico, iremos trabalhar com funções lógicas. E as funções lógicas que vimos foram e ou. Logo, como queremos que todas as células fiquem vazias, iremos utilizar a função i. Concorda? E ela vai retornar verdadeiro caso todas as condições que eu passei para ela sejam verdadeiras. Então colocaremos i. E agora o teste lógico de cada um. Nós podemos clicar e colocar, eu quero que se esses dados forem vazios. E você vai colocar vazio assim. Aí ponto e vírgula. A segunda opção. Você pode colocar, abrir colchetes, o arroba e o nome do cabeçalho, só que é bem mais fácil dessa vez fazer clicando. Mas em alguns casos será mais interessante você digitar. Como dessa forma. Por exemplo, você pode colocar dessa linha e unidade. Fecha. Sendo que como aqui está bem pertinho, é mais fácil clicando. Igual. Pronto. Ou seja, ele vai analisar se todos estão vazios. Se todos estiverem vazios, o resultado será, caso isso tudo for verdadeiro, retornar verdadeiro, o resultado será 0. Lembra da primeira condição? Pronto. E caso for falso, aqui nós colocaremos outra função se. E nessa outra função se, nós iremos avaliar se um ou mais campos estão vazios. Então, como será que faremos isso? Bom, dessa vez vamos agora utilizar a função lógica ou. Então, colocaremos ou.
E nela basta um valor ser verdadeiro, ou seja, basta um valor estar vazio, que será dado como verdadeiro. Ou seja, o dado não foi preenchido corretamente. Então vamos simplesmente copiar o que colocamos aqui, para não fazer manualmente, novamente, e colar no ou. Caso algum desses campos estejam vazios, o resultado será -1. E caso a gente analisar a função i e analisar, olha, essa primeira condição deu falso, ou seja, eu tenho dado dentro dessas minhas colunas. Aí eu analiso o ou. Se aqui também for falso, quer dizer que os nossos dados estão preenchidos corretamente. Ou seja, quer dizer que todos os campos estão preenchidos. Então aqui, caso for falso, quer dizer que deu certo. Então, 1. Vamos fechar agora. 1 e vamos fechar. Beleza? Vamos agora apertar Enter. Está faltando a abertura. Temos que fechar essa função se inicial. E aqui está, ó. Como o parênteses está vermelho, quer dizer que não é o último parêntese. O último parêntese é sempre o preto. Então, vou colocar mais um. E agora sim, esse é o último parêntese. Vamos agora pressionar Enter. E agora colocamos a nossa função. Pronto. Agora vamos testar se funcionou como estávamos esperando. Primeiramente, vamos preencher essa linha corretamente. Vamos colocar cabo elétrico 2.000 milímetros quadrados. A unidade aqui é em metro. Valor unitário, vamos colocar, por exemplo, 2,20. O endereço, vamos colocar estabelecimento 1. E a verificação aqui agora está em 1, que é exatamente o que estávamos esperando. Caso esteja todos os valores vazios, 0. E se estivermos colocando somente um valor, o resultado será -1, funcionando perfeitamente. Vamos só para testar. Em todas as colunas está funcionando exatamente como esperávamos. Para finalizar agora, vamos criar uma formatação condicional personalizada e nessa formatação iremos escolher conjunto de ícones. Então vamos selecionar esses campos, formatação condicional personalizada, nova regra, e aqui nós vamos escolher conjunto de ícones. Você lembra? Conjunto de ícones. E para colocar esses valores faremos o seguinte. Quando for, vamos colocar primeiramente em número aqui, e quando for maior do que 0, ou seja, um número maior do que 0 que temos ali é o número 1. Ou seja, quando for corretamente preenchido, o ícone que será mostrado será esse. Caso for maior ou igual a 0, que queremos que agora seja igual a 0, nós não mostraremos nenhum ícone na célula. Beleza? E quando for menor do que 0, que é o -1, quer dizer que o preenchimento foi feito equivocadamente. Então será mostrado esse ícone, que é um ícone de erro. Então pressionaremos OK. E olha como já ficou. Já está interessante. Mas você concorda que esse valor não interessa para o usuário, ele só interessa se está certo ou errado. Então vamos vir em formatação condicional novamente, gerenciar a regra, clicar nessa regra, e aqui vamos mostrar somente ícones. Pressionando OK agora, olha o que acontece. Só é mostrado o ícone da formatação condicional. O resultado ficou muito bom, você concorda? Ao ir preenchendo, vamos colocar uma coluna de teste. Olha que legal. Perfeito. Por fim, só para ficar mais fácil para o usuário entender, ao invés de verificação, eu vou colocar OK. Pronto. Finalizamos mais uma coluna na planilha de produtos.